pública. Glória a Deus. Colossenses capítulo 1, e vamos ler dos versos 19 a 23. O sangue da cruz. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras mais, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Meus queridos, meus amados irmãos, nesta noite nós queremos falar, pensar sobre o sangue da cruz, segundo a visão bíblica, segundo o texto de Colossenses. O conceito do sangue como símbolo da vida e do sacrifício na Bíblia. Ele está profundamente enraizado em toda a Escritura. Toda a Escritura vai nos trazer que o sangue, ele simboliza vida. Nós até entendemos isso, e até repetimos essa expressão, sangue é vida. Mas a vida que nós estamos falando aqui é mais que a vida biológica, é a vida espiritual, é a vida do Espírito. Desde o início, a Bíblia, ela apresenta o sangue como representante da vida. Lá no livro de Levítico, capítulo 17, verso 11, está escrito: porque a vida da carne está no sangue. O sangue é tratado como algo sagrado, pois carrega o princípio vital dado por Deus, a própria vida. Nos sacrifícios do Antigo Testamento, o sangue dos animais, ele era derramado como um símbolo de que a vida era oferecida para expiação dos pecados. Era um ato demonstrativo de uma vida pela outra. Era a vida do animal pela vida do ser humano. Era o sangue do animal pelo sangue do ser humano. O sangue, biblicamente, ele simboliza a vida. Quando nós falamos o sangue da cruz, nós estamos falando a vida da cruz. Mas o sangue também, ele é colocado na Bíblia como um meio de aliança. O sangue também, ele era usado na confirmação de aliança. Por exemplo, em Êxodo 24:8, Moisés aspergiu o sangue do sacrifício sobre o povo para selar a aliança entre Deus e Israel. Isso destacava a seriedade e o compromisso das alianças. Sangue na Bíblia é vida,
Sangue na Bíblia simboliza um compromisso de aliança. E o sangue de Cristo como o sacrifício perfeito. No Novo Testamento, o conceito de sangue ganha um significado definitivo em Jesus Cristo. O sangue derramado na cruz, ele significa o sacrifício supremo, o maior, o mais alto sacrifício já apresentado por alguém a Deus. Jesus Cristo, no ato da crucificação, ele é o Cordeiro e ele também é o sacerdote. Ele se entrega e ele também realiza o sacrifício. O sangue derramado na cruz representa o sacrifício supremo e perfeito para a humanidade. O sangue de Cristo é apresentado como o único capaz de purificar. João vai dizer, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É o sangue purificador. Ele é capaz de reconciliar e abrir o caminho para a salvação. Gosto muito do hino 306 do cantor cristão que diz: foi Jesus que abriu o caminho para o céu e não há outro meio de ir. Como é importante entender isso. Quantas vezes eu tenho escutado de pessoas: pastor, todo caminho leva a Deus. Não importa a religião, importa Deus. Todo caminho leva a Deus. E meus queridos, isso é um equívoco muito grande, porque a Bíblia diz que só há um caminho, e este caminho é Jesus. Não há outro meio através do qual possamos ser salvos, porque só Jesus foi o sacrifício supremo, perfeito, entregue a Deus. E através deste sacrifício, ele nos reconcilia. Havia inimizade entre o homem e Deus, não por parte de Deus, mas por parte do pecado que separava. A santidade de Deus não permitia contemplar o pecado do homem. Era preciso um sacrifício supremo. E esse sacrifício supremo, ele é encontrado em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, através do seu sangue, o sangue de Jesus no lugar do nosso sangue. A troca de uma vida pela outra. O verso 1, o verso 20 do capítulo 1 de Colossenses nos diz isso. O sangue em nossa redenção e comunhão. Eu gosto muito dessa palavra, a redenção. Porque a palavra redenção, ela quer dizer libertação sobre pagamento de resgate. Nós fomos redimidos. Cristo é o nosso redentor. Quando nós usamos essa expressão, Cristo é o nosso redentor, nós estamos dizendo: Cristo nos libertou do cativeiro mediante o pagamento de um resgate. E qual foi o resgate que Cristo nos libertou? Foi o seu próprio sangue.
o preço, nós somos comprados com preço de sangue, o sangue supremo do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é algo tremendo, isso é algo maravilhoso, isso é algo grandioso, isso não pode ser banalizado, isso é grande demais. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, e este Verbo encarnado na pessoa de Jesus Cristo, ele vai à cruz, e ele se oferece como sacrifício, como oferta voluntária por nós. O sangue da cruz nos reconcilia, o sangue da cruz nos resgata, nos redime, restaura a comunhão. No próximo domingo, nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor, ela é um lembrete entre a antiga e a nova aliança. Ela nos lembra que o sangue derramado de Cristo, ele começou um novo período na história da humanidade. Ele é símbolo do perdão dos pecados e da restauração do relacionamento. Cristo nos perdoou, o seu sangue nos lavou, anulou os nossos pecados e restaurou o nosso relacionamento com Deus. E a Bíblia vai dizer em Romanos 5, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, pelo sangue de Jesus Cristo. Ah, meus queridos, o sangue na Bíblia não é apenas um elemento físico, mas um poderoso símbolo espiritual. O sangue na Bíblia, ele comunica vida, sacrifício, expiação, aliança, esperança de reconciliação com Deus. O contexto da carta de Colossenses destaca a supremacia e a suficiência de Cristo. Antigamente era muito comum nós dizermos: eu aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Não, irmão Dicione? Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador. Só existe Ele. E eu não preciso de mais nada. Ele só basta. Ele é suficiente. Porque Ele pagou o preço. Porque Ele se sacrificou. Porque Ele se entregou por nós. Então, meus queridos, o sangue de Jesus, Ele revela a plenitude de Deus. Veja mais uma vez o que Colossenses vai nos dizer lá no verso 19. Mais uma vez o que vai nos dizer no verso de número 19. Coloca aqui para a gente o verso 19 do texto. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude estivesse nele. Nele quem? Em Cristo. Cristo nos apresenta a plenitude de Deus. Por isso nós dizemos que Cristo é 100% Deus e 100% homem. Jesus é o único que reflete plenamente Deus. Ele diz: quem me vê, vê ao Pai. A cruz é a manifestação do amor e da justiça divina.
Jesus, ele reflete plenamente Deus, em virtude de sua natureza divina e da plenitude de Deus nele. Em Colossenses 1, do 15 ao 20, o apóstolo Paulo descreve Jesus como a imagem do Deus invisível, destacando que ele torna visível aquilo que é invisível, ou seja, a própria essência de Deus. O sangue da cruz, ele efetua a reconciliação com Deus, a paz com Deus, só é possível através do sacrifício de Cristo. É por isso que todo caminho não leva a Deus. Provérbios diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Todo caminho não leva. Jesus Cristo leva a Deus. O seu sangue, o sangue da cruz, efetua a reconciliação com Deus. A paz com Deus só é possível mediante o sacrifício de Cristo. O sangue derramado, ele elimina a barreira entre o homem e Deus. Eu vos pergunto, como está a sua relação com Deus? Você tem buscado paz com Ele? Você tem buscado paz com Deus? Mas o sangue da cruz, ele nos transporta ainda das trevas para a luz. Versos 21 e 22. A vós também que noutro tempo éreis estranhos, inimigos do entendimento, não é? A vós também que noutro tempo éreis estranhos e inimigos do entendimento. Deixa eu ver aqui a minha tradução aqui do texto, que trata deste assunto, não é? Da supremacia de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ah, meus queridos e amados, verso 20 diz: e que havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, que sobre a terra, quer sobre os céus. E a vós outros, também que eres estranhos, inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas. Antes éramos inimigos. Agora, pelo sangue de Cristo, somos apresentados como santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante de Deus. Mas, pastor, eu tenho tanto pecado. Eu também tenho, irmãos. Todos nós temos. Mas aquele sangue derramado lá na cruz, ele nos absolve. Aquele sangue derramado lá na cruz, ele nos justifica. Aquele sangue derramado lá na cruz, ele nos tira a culpa. Porque ele levou sobre si todas as nossas culpas, todas as nossas dores. Ele foi ferido e transpassado por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
Precisamos viver como filhos da luz, rejeitando as trevas do pecado. O sangue de Jesus, ele deve nos levar a perseverar na fé. Essa deve ser a nossa resposta ao sangue da cruz. A reconciliação, ela exige uma resposta permanente, firme da fé. Não devemos nos desviar do Evangelho de Cristo. Mantenha a sua fé viva no Senhor. O impacto do sangue de Cristo derramado na cruz, ele mudou a nossa história. Ele mudou a nossa vida. Hoje à tarde eu ouvi uma ilustração, uma história contada por um pastor que me impactou. Eu tenho aprendido que eu só vou entender o valor do sacrifício de Cristo quando eu entender o pecador que eu sou. Enquanto eu não entender o pecador que eu sou, eu não vou valorizar o sacrifício de Cristo na cruz. Certo pastor chegou em uma igreja, tomou posse recente naquela igreja, e um certo irmão procurou aquele pastor e disse: pastor, está aqui as chaves da igreja, sou eu que venho limpar a igreja todos os dias, e eu quero saber se o senhor quer que eu continue vindo limpar a igreja todos os dias. E o pastor perguntou àquele homem: meu irmão, quanto a igreja lhe paga para o senhor vir limpar a igreja todos os dias? E aquele homem disse: pastor, eu sou aposentado e a igreja não me paga nada. Eu venho aqui todos os dias limpar o templo porque eu quero. E o pastor ficou preocupado porque ele tinha tido problemas em outra igreja que ele havia pastoreado com questões na justiça. Mas ele disse para aquele irmão: pode continuar o seu trabalho. E o pastor ficou observando aquele irmão. Quando foi um certo dia, aquele irmão chegou e disse: pastor, eu preciso ir ao médico, e eu tentei achar um outro horário, mas não tem um outro horário. O horário que o médico tem é exatamente o horário que eu limpo a igreja todo dia. Dá para o senhor me dispensar na quarta-feira? E o pastor disse: meu irmão, a igreja lhe paga quanto? Nada, pastor. Então, o irmão é voluntário, o irmão nem precisava vir se justificar. Mas, pastor, o senhor não vai ficar com raiva de mim se eu não vier nesse dia? Não, meu irmão, pode ir. E no outro dia, o pastor chegou e percebeu que aquele irmão estava limpando e conversando. E o pastor percebeu que ele estava falando sozinho. E o pastor chegou mais perto e percebeu que ele não estava conversando, falando sozinho, mas que aquele irmão estava orando. E aquele irmão limpava o templo, e ele limpava ali o altar, e ele dizia: Jesus, eu era um bêbado, e o Senhor me tirou das trevas do pecado. Eu era um escravo, o Senhor me libertou. Jesus, antigamente só os levitas entravam, e no Santo dos Santos só os sacerdotes. Mas, Senhor, hoje eu estou aqui limpando o teu templo, Senhor. O Senhor me libertou. E mais uma vez ele repete: eu era um bêbado, eu estava perdido, e o Senhor me salvou. E aquele homem vai limpar os bancos. E aquele homem diz: Senhor, que cada pessoa que sente nesses bancos hoje, na hora do culto, seja abençoada, seja curada.
E o pastor começou a olhar aquele homem e começou a chorar. E o pastor disse: eu preciso me converter. Porque eu pensava que quem preparava o culto é eu, mas quem está preparando o culto é esse homem. Porque aquele homem tinha a consciência de quem ele era e de que o sangue de Jesus fez por ele. De que o sangue de Jesus o livrou, o libertou. E é essa consciência que nós precisamos. Entender que nós fomos libertos. Talvez você nunca bebeu, assim como eu nunca bebi. Mas o Senhor me livrou, talvez, de outras coisas. O fato é que eu estava perdido do mesmo jeito, tá? Ninguém está perdido só porque bebe, não. Se estiver longe de Jesus, o fato é que Ele nos encontrou, Ele nos livrou, Ele nos deu vida, Ele nos deu esperança. E isso deve encher o nosso coração de gratidão. Eu olhava hoje para a vida de cada um de vocês que está aqui no louvor e eu agradecia a Deus. Eu dizia: Senhor, obrigado. Obrigado porque eu vejo pessoas com compromisso com o Teu reino. Obrigado porque eu vejo pessoas que podiam estar hoje em qualquer outro lugar, mas escolheram estar aqui na Tua casa, Senhor. Podiam ter apresentado qualquer justificativa: ah, hoje eu não vou. Mas resolveram estar aqui. Isso eu entendo que é uma resposta ao sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Louvo pelos irmãos que estão lá no som, Josemi, não sei quem está à noite aí, da tarde era Aldo, Alexandre, Edinho. Eu sei que vocês estão aqui. Os irmãos que estão hoje lá fora no trânsito, é feriado de uma festa, podia estar descansando, está lá, tudo aqui eu estou vendo, de colete no trânsito, para servir. Quanto eles estão ganhando? Gratidão a Deus pelo sangue de Jesus que foi derramado. É a gratidão de Jesus, ministério de louvor. Que essa gratidão nos motive. Que essa gratidão nos leve a cada dia mais a reafirmar nossa fé neste Cristo vivo.